rádio. Hoje é dia 15 de fevereiro e já chegou aqui no nosso estúdio o José Inácio Borges, conhecido como Chapeuzinho. Ele vai contar para nós um pouco sobre a história da Folia de Rei aqui em Centralina e vai chegar aqui e conversar com nós. Agora são exatamente 9h11, 9h11. Fica ligadinho no Diversidade. Vai estar aqui aparecendo para vocês as minhas redes sociais e as redes sociais aí também da Rádio Princesa FM. Se você quiser interagir mais, participar com a gente, vai lá, clica no link e adere aí a ser um seguidor das nossas redes sociais. Bom dia, tudo bem, José Inácio? Tudo bem. José Inácio hoje vai falar um pouco sobre a história da Folia de Reis. Se você quiser participar, mandar a sua música, a sua participação, um alô para ele, para nós, você tem o nosso WhatsApp aí que está disponível, 34 99891 1505. Seja bem-vindo aqui à nossa rádio, os estúdios aqui da Princesa FM 98.1. É um prazer, eu conheci o seu José Inácio, uma reunião da cultura aqui na cidade de Centralina, só que eu só conheci ele de vista. Hoje que eu estou conhecendo ele pessoalmente. Quem que é o José Inácio Borges ou o popular Chapeuzinho? O José Inácio Borges, né? Popular Chapeuzinho é essa figura que você está vendo aqui. É sempre buscando amizade, conexão com outros grupos de fora, né? Sempre ao lado da população de Centralina. Já tem recebido proposta para outra cidade, que nem a cidade de Goiatuba, Buriti Alegre, em Goiás, para deixar Centralina e trabalhar na cultura de lá. Mas por amor e a convivência da gente aqui em Centralina, eu não tenho coragem de atender o pedido dos que vêm de fora. Qual eu já tenho compromisso com Goiatuba e Buriti, de ir lá tirar viagens de reis, né? Até então a gente fica meio entristecido com a pronúncia que vem falando hoje. Na formatura da gente não existe folia. Se fala viagem de santo ou companhia de santos reis, né? Caravana de santos reis. Quando a gente forma, é esses nomes. Chamado capitão de folia, que aqui para cá também, de Goiânia para cá, usa essa expressão de palavra, né? Na formatura a gente se forma embaixador de santo. Não me importa o santo, sempre que seja a história do santo for um santo que viajou sobre a terra, então a gente se fala viagem do santo, né? E embaixador de santo. Capitão, Santos Reis odeia essa palavra capitão, que foi através da capitania de Herodes que levaram os 3 reis à presença de Herodes. Então nós não usamos essa expressão, a gente que tem o conhecimento, a formação, né, já não usa. Então, folião, tem, a palavra folião tem, porque sem o soldado não tem capitão, né? É verdade. Então também, sem os folião não tem embaixador de santo. Ah, sim. Quando que você começou a participar das tradições religiosas da Folia de Reis? Essa história minha veio de berço, porque até então, no último, no qual nós estávamos comentando até antes dessa entrevista, dia 11 de janeiro não, dia 6 de janeiro desse ano, o nome dessa companhia inteirou 303 anos. É muita história. Isso, né? Já veio do meu tatá, né, bisavô, veio parar no meu pai, e eu sou o filho caçula. Então você carrega essa tradição que ela já passou de avô, né, para neto, de pai para filho, ela vem por gerações. Por gerações, e até então eu tive uma entrevista num encontro que a gente teve em Ituiutaba, né, na rádio, não foi nem uma rádio, foi a TV Vitoriosa, que estava fazendo a entrevista. Na época meu filho era vivo, né, o Fábio, aí eu esperava, que eu só tinha um filho varão, as outras são femininas, né, e eu esperava que ele ia ser um dos herdeiros, mas não foi feita o meu gosto, né, foi feita a vontade de Deus, Deus tirou ele antes disso acontecer. A gente tá com esperança aí que vem os netos,
para a gente estar passando essa tradição para eles, para um deles, né? Chapeuzinho, quando que iniciou então os seus trabalhos? Você tinha que idade? Mais ou menos assim, aproximadamente, que você começou a se integrar, a participar, tomar conhecimento, às vezes, das obrigações. Qual a sua faixa de idade que você iniciou? Quando eu me formei a embaixador de santo, formei na cidade de Trindade, em Goiás. Então a gente tinha 16 anos de idade. Aos 16 anos você começa já no trabalho já de embaixador, né? Que aqui fala capitão. Que já é um de grande responsabilidade e valia, né? Sobre toda a responsabilidade descarrega nos ombros e na mente do embaixador, do capitão falado até então. Mas eu vim de berço, já acompanhava meu pai, né? Dentro das caravanas. E quando Deus chamou ele, eu tinha 9 anos. Aí muita gente pensa, não, você formou porque seu pai era um embaixador. Não. Quem me formou foi através da leitura, dos estudos que a gente teve. Quem me formou, hoje Deus já tem também, o falecido então, que em Goiás muito conhecido, o falecido Padre Pelágio, fundador de Trindade praticamente. Então também, ele que me formou. Ele teve toda essa participação aí na sua formatura. Com certeza. Dessa formação. O que representa então a Folia de Reis nesse sentido religioso, no contexto histórico, aqui na cidade de Centralina e fora de Centralina? A história dos reis, né, muita gente pensa, como é que foi feito, que já me entrevistaram dessa forma. Como é que surgiu a Folia de Reis. A primeira viagem de Santos Reis foi feita com os 3 reis magos, né, que hoje nós chamamos 3 reis do Oriente. Então eles foram os primeiros foliões. Até tem, dentro da formação, tem o cântico, né, a história. Os 3 reis subiu no céu para visitar Nossa Senhora. Ganhou essa penitência de sair pedindo esmola. Rei Belchó pegou a caixa, Rei Gaspar pegou a viola, qual eu fui festeiro em Centralina por 37 anos, né, do Rei Gaspar, que é o que representa o capitão, que é o da viola, né, e Baltazar pegou o adufo. Muita gente não sabe nem o que é o instrumento adufo. Hoje é o pandeiro, que é pandeirinho de argola. O pandeiro normal é Isso, o adufo, que os 3 reis carregou na época, né. E a fundação mesmo da folia, a história certa, né, os reis saíram do Oriente para visitar Jesus ao nascimento dele. E hoje nós seguimos, fazendo como se fosse a viagem dos magos, né? Só que aqui em Centralina, eu sou sincero, eu estou desanimado com a cidade de Centralina sobre a folia. Qual você estava presente, né? O CJ estava também, né? Nosso grande amigo aí. Um abração para ele, que deve estar conectado aqui na rádio. A gente deve muito ao CJ. E ele está fazendo ainda e eu segui essa tradição. Que se não fosse ele, eu já tinha parado. Até o porquê, hoje a gente sai com a bandeira de Santos Reis, não tem aquela arrecadação mais, folião não trabalha de graça mais, né? De graça não, bem explicado. Através da fé. Então não trabalha mais hoje. Hoje se custa R$100 a diária de um folião normal. Sanfoneiro não vem tirar uma viagem de 9 dias por menos de R$500. Hoje está um pouco, você percebe um desinteresse das pessoas de participar da Folia de Reis, de ser um folião, de participar da religião. Isso a gente percebe que está em várias religiões. Com certeza. Às vezes, se não tiver um interesse ali financeiro, parece que as pessoas não estão querendo viver mais pela fé. E na Folia de Reis, para você, não está sendo diferente. Não tem diferença de religiões nenhuma. Até então, muita gente fica preocupado, o que é a Folia de Reis, né? Se tem algum preconceito, não. Nem com cor, nem com raça, nem com religião. É tanto que nas nossas festas tem ido pastores evangélicos, certo? Jantar com a gente, às vezes não chega no horário da cantoria, até por respeito, né? O clero religioso dele, mas vai jantar com a gente. Me convidou para mim na igreja evangélica, eu vou com prazer. É verdade. Falou em Deus, eu estou presente ali. O respeito à diversidade religiosa. Qual que é o símbolo da Folia de Reis?
A simbologia, cada rei representa um símbolo, como que funciona isso? Bem explicado, é boa pergunta. Muita gente pensa que os 3 reis às vezes era até família um do outro, né? Não. Nenhum dos 3 reis conhecia uns aos outros. Eles até então não era rei. Se tornou rei, coroado por José, por Maria e por Jesus. Antes eles eram astrólogo e ministro no país de cada um deles. Cada um de país diferente. Sendo tudo no Oriente, né? E muitos capitães, que você é conhecido como capitães, eu vou falar na minha língua, né? Embaixador, não faça isso. O que eu aprendi na formação, claro, o que você aprende você vai levar. Mas eu quero deixar um pouquinho, principalmente para o jovem, né? Que tá vindo aí. Aqui nós temos um jovem aqui, até então o nosso câmara aqui, Daniel. Né? Daniel. É bom que ele leva isso para os mais jovens que ele, as crianças que ainda ele vai ter o prazer de conviver. Os reis não eram 3. Os reis eram 4 reis. Só que um não visitou Jesus menino. Hoje serve de chacota, até então, propaganda de lojas, que é o Papai Noel. Então um não foi na história. Ele não chegou. No contexto histórico, um não foi. Por quê? Ele saiu, ele era um dos mais estudiosos até então, né? Aí saiu os 3 reis, rei Belchior, Gaspar e Baltazar. Eles combinaram para encontrar num determinado lugar. Só que aí, como ele atrasou, os magos seguiu, os 3 seguiu e ele ficou para trás. Se vocês puxar aí no YouTube, vocês vão ver a história do 4º sábio, não fala nem rei. A história do 4º sábio. Quem está nos assistindo aí, através do YouTube, né? É só puxar lá. A história do 4º rei. Não. A história do 4º sábio. Vai aparecer. É até interessante a gente falar sobre isso, porque a gente que não tem esse conhecimento já não sabia. Isso. Né? Que tinha o 4º rei. A gente só ouve falar dos 3. Saíram o 4º rei do Oriente para visitar o 5º rei, que é Jesus. Um veio do leste, um veio do oeste, outro veio do norte. Cadê o do sul? Que era o Noel. Lá, claro, o nome dele não dá Noel. Eu não tenho em mente agora o nome correto dele. Mas a gente sabe, é tanto que o Papai Noel tem aquele saco nas costas. O que o Papai Noel faz? Ou aquele que não tem o recurso próprio, né? Sai pedindo. Então ele saiu pedindo. Quando chegou numa cidade por nome Babilônia, na região por nome Babilônia, e tinha 5 anos que não chovia. Ali já tinha muitos leprosos, doentes, e ele tinha a formatura também de médico, né? Aí ele foi curar os doentes, o que ele trouxe já tinha ganhado, arrecadado ali, limpo, né? Arroz, feijão, foi distribuindo para quem necessitava. E o encasca, olha o poder que Deus já tinha dado para ele, antes dele visitar Jesus. Ele sameava aqueles arroz em casca, feijão, pelo deserto. Germinava, crescia e dava fruto. Olha que interessante. Para alimentar aqueles que estavam necessitados. Quando ele foi ver Jesus, Jesus até então já tinha morrido. Ele veio visitar ele. Aí na visita dele, Noel pega e fala, né? Noel, estou dizendo porque é o nome nosso aqui em português. Ele falou para Jesus, "Pô, Senhor, tanto eu tinha, tanto eu vinha trazendo para doar para vós. Hoje eu não tenho nada." A resposta de Jesus, vou falar em português novamente, "Não, Noel. O que vós fez para os meus irmãos, vós fez para mim." Quer dizer que Jesus ficou agradecido, ainda mais do que a visita dos reis. Que muitos capitães não explicam, eu falo aqui e canto, também dentro da folia, esse mandamento. Mirra, incenso e ouro, fosse presente que eles levaram, os meninos. É tanto que os 3 reis, Belchior, Gaspar e Baltazar, não foi pedindo para visitar Jesus, eles levaram ouro, incenso e mirra. Só que a mirra e o incenso Jesus aceitou, em criança, hein? Aceitou.
O ouro ele recusou. Ele recusou. Recusou o ouro, porque o ouro é o símbolo da riqueza, né? Ele, na hora que ele recusou, Maria guardou. Jesus já tinha 30 anos quando Maria veio apresentar para Jesus. Pô, meu filho, interessante. Meu filho, esse é o ouro que os magos trouxeram para te presentear. Vieram do Oriente para te entregar o presente. A resposta de Jesus: vende e distribui a quem necessita. E, mesmo assim, ele não aceitou o ouro. Distribuiu. Na folia já fala, Jesus, né, filho de Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, poderia ter nascido num berço de ouro puro. Ele recusou, deixou o berço de ouro para dar um exemplo à humanidade, certo? Nasceu num berço de capinho, no meio da bicharada. É verdade, uma manjedoura. Certo, uma manjedoura simples. Quais os instrumentos usados aí pelos integrantes? Você falou que um é o pandeiro, tem outros? Isso. Ou é somente o pandeiro? A nossa aqui está bem desfalcada de instrumento. Tem acordeon, que é conhecida como sanfona, né? Viola, violão, cavaquinho, muitas das vezes tem um bandolim, banjo, tudo é usado. Tudo é utilizado. Tudo utilizado dentro do instrumento. Tudo é utilizado aí, então, nesse sentido. Quem que participa da folia de reis? Por exemplo, para mim participar, outra pessoa, como que faz para a pessoa falar, eu quero ser um seguidor? Porque às vezes a pessoa não segue por não conhecer a tradição. Mas hoje aqui você está apresentando de forma bem assim, explicada, porque às vezes a pessoa não sabe como funciona e às vezes tem interesse de participar, mas não tem o conhecimento. Como que faz para a pessoa participar? O que tem que fazer? O que ela tem que seguir? É simples. Eu tenho dito até nas festas que a gente tem realizado, né? Encontro, graças a Deus, eu dei conta até hoje de promover o 4º encontro de folia aqui. A gente está pensando aí no 5º, né? Vamos ver o apoio cultural que a gente vai ter da população, produtor rural, fazendeiros, né? Que aqui também eles têm a mãozinha bem fechada. A gente tem aí o vice-prefeito, nunca negou. Toda a vida que eu procurei, o Ronaldo ele tem ajudado. Certo? O prefeito desse agora que está na gestão, né? Também tem dado muito apoio. Mas sobre folião, que você foi a pergunta, né? Existem os ensaios. Hoje eu estou morando ali na Rua dos Oliveira, número 243, o interessado, muito importante, não tem idade, porque se você sabe falar, você dá conta de cantar. Cantar o quê? Qual é o cantar? Sim. Nós vamos ouvir, só de eu estar ouvindo sua voz aqui, você dá um segundeiro de primeira, certo? Muito obrigado. Então, a gente já tem vários anos de experiência, só da pessoa falar perto da gente, a gente já sabe onde é que ele encaixa dentro da folia. Já sabe o perfil, cada pessoa. Dentro da folia, a embaixaria não conta, que é a voz do chamado capitão. Certo? Tirando dela, vem o contramestre, né? Que é a primeira voz. Vem o ajudante, que é o segundeiro. Terceira voz, quarta voz, quinta voz, sexta voz. Tem folia que se fala folia oitavada. Tem 8 vozes. Tirando da terceira voz para trás, os gritos são letras. Tem uma ele que eu tô indo agora. Tem uma pergunta aqui que a gente vai fazer para você. Eu nem perguntei se podia, mas existe uns mitos. A gente não sabe se é mito ou verdade. Por exemplo, é verdade que a pessoa que participa da folia de reis tem que participar por 7 anos consecutivos, ou isso é um mito? Porque às vezes as pessoas criam um mito dentro daquilo que não é verdade. Como folião, né? Você não tem data precisa. Não existe data precisa. Não existe. Você foi numa viagem, andou 9 dias, que a tradição é 9 dias. Hoje parece que até o povo anda muito com preguiça, né? Estão fazendo com 3, com 1, com 5, 7. Não me chama, já vou deixar aqui ao público, não me chama para fazer uma viagem de santo nenhum com 7 dias.
porque eu sou dos antigos. Também já estou com, hoje, né, 62 anos e 5 dias, porque no dia 10 eu completei 62 anos. Olha o que acontece. Desde a minha geração, que eu entendi por gente, né, eu tenho ouvido. Não se visita uma criança com 7 dias de nascimento. Isso é a tradição antiga. Aí eu vou sair com a folia, né, da viagem de reis. Como é que eu vou visitar o menino no presépio com a folia de 7 dias? Eu estou quebrando a tradição que eu aprendi, certo? Aham. Então agora, festeiros, né? Festeiro normal de um festeiro é tocar a festa pelo menos 3 anos. No mínimo 3 anos para quem toca. Porque a história que nós trabalhamos hoje é 4 reis, mas a gente trabalha com 3, né? Então é 1 ano para cada rei. Pronto, essa dedicação. O certo, se pegou a coroa, toca a festa 3 anos. Ok, é interessante isso. Então você que ligou o seu rádio agora, ligou aqui na Princesa FM 98.1, hoje nós estamos de frente com o conhecido popular Chapeuzinho, que é o José Inácio Borges, e o tema de hoje é Folia de Reis. Ele está falando um pouco a história da Folia de Reis aqui em Centralina. A festa, em relação às festas populares da Folia de Rei, Chapeuzinho, a festa, quem vai pode sair sem comer? E por que tem essa questão? Às vezes a pessoa vai ter que participar inteiro, não pode sair sem comer, como que funciona? Não existe isso aí. É um prazer que a gente tem, né, da pessoa assistir os cânticos, a festa por inteira, né? Se quiser jantar, amém, é um prazer que a gente tem ali de estar servindo as pessoas. É tanto que aquilo que não é sobra, não é resto, é uma sobra na verdade, limpinha, tá cozida. Quer levar para sua casa? Traga uma vazia, pode levar. Outra, sobrou cru, qual aconteceu esse ano, né? A gente doou 8 cestas básicas. Olha que interessante. Sobrou cru, nós dividimos ali, deu 8 cestas básicas. 8 famílias que foram beneficiadas. Estava lá presente? Não. Porque se eu procurasse quem queria uma cesta básica, todos queriam. Ia dar até confusão, né? Como se diz. Então a gente colocou no carro e saiu pela cidade, visitando aqueles que realmente necessitavam. Levou para aqui. Eu até pensei, ó o pensamento que a gente tem que falar aqui ao público, como a gente não tem preconceito religioso, nem cor, nem raça, veio pela minha cabeça de doar para uma igreja evangélica. Uhum. Só que eu tenho aquilo. Se eu ganhei em nome, certo, do Sebastião, eu não vou entregar para o Manuel entregar. É verdade. Certo? A gente levou então no nome de Santos Reis. Porque se eu doasse para qualquer outra religião, ele ia doar no nome dela. Não ia falar de onde veio. Justamente. Certo? Porque se eu pelo menos falasse, não, foi a caravana de Santos Reis, né, de Centralina, que a doou para nós estamos fazendo um repasse. Amém. Há algum ritual específico durante a Folia de Reis, ali para os foliões? Com certeza. O chamado capitão, que eu digo embaixador, muitos estão tentando ser embaixador. Muitos gravando aí, cantando a toada de Tostão. Tostão era um sanfoneiro. Claro que ele tem uma formação, sim, que o pai dele foi um grande embaixador, né? Então ele aprendeu ali o que ele sabe, o que ele canta ali veio do pai dele. Mas a tradição, aquele embaixador que sai com a bandeira, vai levantar a bandeira de reis para viajar naquele dia, se ele não pedir a guia, ele não pode falar que é embaixador. Muitos pensam que é saudar a bandeira. E não é. Você sauda a bandeira, né? Primeiro sauda o dono da casa, é claro, e conta a história que os reis está anunciando a cantoria, sauda o dono da casa, canta pedindo a guia, que é a bandeira vem na presença, você faz a oração da guia, que é muito bonito, né? Eu não vou falar aqui porque não cabe, que ela é meio compridinha. Muito bem. Quais que são as datas aí que ocorrem as festas aqui na cidade de Centralina?
Hoje mudou, né? Eu tocava de Reis, que é do dia 25 de dezembro a 6 de janeiro. Depois... A saída se dá no dia 25. 24 para 25, meia-noite e 1, que já é 25. Então é na virada, é como se fosse ali na ceia do Natal. Isso. Até então nós temos quem está presente ali, né? Os convidados, família de Fulião. A gente tem a Santa Ceia da virada do dia 24 para 25. Aí, quando dá meia-noite e 1, a gente inicia a cantoria. Se fala... que até recebi uma cobrança, muito bem lembrado de você tocar nesse assunto. Uma festeira, que eu tive o prazer de tirar um voto dela em Goiatuba, fez uma pergunta: Pastor José, por que os capitães hoje não cantam aquela folia 25 de dezembro? Filha, é muito fácil de te explicar. Se você vier no dia 25 de dezembro, na levantada da bandeira, nós canta, é obrigatório o capitão cantar. Só que aí no outro dia, já é dia 26. Aí não é 25 mais, como é que nós vamos puxar o 25 no dia 26? Certo? Só que eu estou entendendo o que a senhora está falando. Essa toada aí se chama Toada do Nascimento, que aquela fala 25 de dezembro. Eu tenho ela como toada goiana. Eu canto aqui em Minas a toada mineira. A toada goiana, que se Deus permitir, né? Primeiro Deus, sem ele nós não é ninguém. Sim. Permitir a gente sair esse ano, né? Em dezembro, eu quero arrumar foliões que enquadra nessa toada. Porque minha mulher é a minha primeira voz, primeira resposta, né? Qual ela também é a presidente do Conselho Fiscal da Folia. E não tem como ela pegar essa toada. Leva anos o grupo daqui treinar essa toada, que eu já venho pelejando com eles, ainda não deu certo. Então, às vezes, a gente vai ter um recurso financeiro aí cabível, eu vou buscar folião fora e ensaiar eles para cantar nela. A festa popular, a festa religiosa, a festa da Folia de Reis aqui em Centralina, como que ela é? Ela é aberta ao público e onde que acontece? Com certeza, eu até tenho discutido com muitos aí que quer tocar festa, né, religiosa, falou que é festa de santo, ela tem que ser pública, portão aberto mesmo. Lá às vezes tem leilões, né, esse ano eu tive o prazer que eu sou daqueles assim, não sou rei não, mas não gosto de voltar a palavra atrás. O ano passado eu disse que era a última festa de Santos Reis, que eu ia tocar que não tinha forró, né? Então esse ano eu cumpri. Quem teve lá, dia 11 de janeiro, ficou sabendo. Foi até a banda Forró com Mel que fez a festa, né? Qual, para quem não sabe, o Oswaldo, do Forró com Mel, é o meu vice-presidente. E a Simone é a minha primeira secretária, a esposa dele. Então a gente honrou a palavra que a gente disse. Mas não sei se vai continuar com forró ou sem forró, né? Deus proverá. Entendi. As doações, as prendas para a festa, hoje a gente não passa mais a folia tocando e recolhendo essas prendas. Como que está essa questão da visitação que passa de casa em casa, que começa no dia 25, no caso, entre o dia 25 ali e 26, que vocês passam recolhendo as prendas? Como que está essa questão aqui em Centralina? Graças a Deus, eu tenho dito para o povo que eu não tenho medo de levantar uma bandeira de santo aqui e sair arrecadando o que comer. A gente não é vergonha de falar, porque a gente tem que falar a verdade. E é uma tradição, né, esse resgate. E isso, dinheiro, que é a moeda, né, em espécie, está escassa, não só para a população, e não é só em Centralina, em todos os lugares, a arrecadação de dinheiro é curta. O povo antigamente doava tanto, doava mais, até leitoa, ainda tem. Frangos. Aí como é que é? Vocês passam pedindo essas doações? Não, a gente pede, novamente vou cantar na orelha de capitães, que eu tenho que falar em capitães, né, que o povo conhece como capitão. Fala esmola. Acabou essa palavra
dentro da cantoria. Aham. Porque santo não pede esmola, santo pede oferta. Você vai ofertar uma coisa para um santo, vai falar que é esmola? É verdade. Você entendeu? E eu aprendi cantando, pedindo esmola. Depois eu mesmo, dentro do estudo, eu falei, esse trem é errado, velho. Essa palavra tá errada, pedindo esmola. Algumas palavras foi, então, Isso. o vocabulário ele foi... Foi mudando. Então, muita gente estranha, igual essa festeira lá que me fez essa pergunta. Para o nosso lado em Goiás, eu vim aprender aqui em Minas, eu tive que reformar a minha formação aqui em Minas. Na minha região lá, que eu sou da cidade de Itapirapuã, em Goiás. Pro meu lado lá não existe folia de reis durante o dia. E eu concordei com a minha região. Pra que a estrela então na bandeira? Pra você ver uma estrela de dia, você não vai ver uma só. Você vai ver muitas, se o cara dá um murro no olho, você vai ver muita estrela. Não é uma só, certo? Então, a tradição certa é a nossa lá, que sai todos os dias, das 6 da manhã até 6 da manhã no outro dia. Certo? Quando dá meia-noite é que fala almoço para minha região. E aqui, não, já mudou. Lá, enquanto o embaixador, o chamado capitão, não canta te autorizando você tocar na bandeira, você não pode pôr a mão nela. Aqui não, chega o povo já recebe a bandeira. Certo? Bem mais fácil para cantar aqui. E quando eu vim tirar a folia aqui em Centro, eu falei, nossa, aqui é uma mãe. Eu, por muitos anos, eu ainda era criança, só que eu morava em sítio, né, na área rural. Antigamente eu era criança, eu tinha meus 7, 8 anos de idade. Todos os anos a folia de rei passava lá em casa. Era aquele tanto de gente, aqueles foliões, eram muitas pessoas. Se não me engano, era quase umas 27 pessoas. Anda bastante gente, sim. E naquele momento ele sempre almoçava lá em casa. Todo ano a minha mãe fazia um almoço, quando ele já chegava assim perto do almoço, ele já sabia as casas mais ou menos que tinha essa receptividade. Matava galinha caipira, era frango, era aquela fartura. E os foliões também, ela sempre fazia uma doação. Boa. A gente não tinha muita coisa, né, como se diz, mas o pouco que tinha fazia divisão. Nós estamos de frente com o Chapeuzinho, agora são exatamente 9h44, o Chapeuzinho é o José Inácio Borges, tá? E hoje a temática aqui no nosso canal no YouTube é falar sobre o quê? É falar sobre a Folia de Reis. Ele está contando para nós a história da Folia de Reis. Então você que ligou o seu rádio agora, são exatamente 9h44, na 98.1, fique ligadinho aí, nós estamos na nossa mesa redonda, de frente com o popular Chapeuzinho da Folia de Rei, aqui de Centralina. Ô, Chapeuzinho, qual que é o significado de passar nas casas? Então, passar nas casas é, primeiro, visitar as pessoas, porque os 3 Reis Santos, eles faziam essa visita ao Menino Jesus, né, de levar os presentes. Além da arrecadação, que é importante também, qual que é o objetivo de estar passando assim nas casas, na religião? O maior motivo, né, da gente estar visitando as casas, até então, não é sobre arrecadação, certo? É até bom você explicar, que fica claro, porque às vezes quem está de fora não entende muito isso e fala, será que o objetivo é só arrecadação? Então não é. Não. E fique bem claro. O certo mesmo da gente visitar as propriedades, né, seja urbano ou rural, levar a benção dos 3 reis. E lembrar a pessoa do nascimento sagrado, que é Jesus. Então o principal objetivo é a passagem dessa tradição cultural. Com certeza. Os ensinamentos. Até eu digo para as pessoas, dentro do verso cantando, né? Dar oferta aos 3 reis santos, para dar não tem quantia. Aí a pessoa procura, quanto? A gente tem o argumento, sim, e é dito. Nós levamos de 1 centavo a 1 milhão. O que manda é a força do seu coração. O que lá doar é isso mesmo. Os versos são lindos, né? Vocês cantam assim, e de forma tão assim, prazerosa para quem está ouvindo com os versos, você acaba, né, fazendo com que aquela pessoa participe com mais fé,
com mais emoção. Eu até então, novamente, viu? Eu vou usar uma expressão aqui com sinceridade. Se Deus permitir, da gente, do dia 24 de dezembro agora de 2025, para fazer a festa já em janeiro, né? Vai mudar a data, acho que vai cair lá pro dia 12, né? Que sempre joga um dia para frente. Isso. A festa, creio que eu vou tirar ou um sábado ou um domingo. Que a gente fala até papagaio fala, né? É verdade. O importante é a cantoria. A gente vai estar entrando em contato com você. Creio que você vai estar aqui ainda, em nome de Deus, né? Amém. A gente vai passar com uma caravana, que o povo chama de folia, Isso. aqui na rádio para fazer uns versos cantando. Isso. Certo? Se você abrir o espaço, bem, claro. bem dito, né? O convite já fica claro, você passa aqui para a gente poder apresentar para a população. É um povinho feio, mas canta até mais ou menos. E os versos são lindos. Bom demais. Agora, uma outra pergunta aqui, em relação às crianças, elas participam e como que funciona? Nós recebe crianças, é o que nós sai, né? O privilégio da gente é visitar muitas crianças e anda dentro do grupo. Crianças, tanto que esse ano tinha uma foliona com 13 anos de idade. Já participando. Para mim foi um grande prazer, filha de um primo da minha esposa, né? Do Ilha, que conhece ele demais. Então já participou. Então as futuras gerações, a tradição, a preservar a religião, como que você vê? Você acredita que as futuras religiões, hoje o jovem, parece que o jovem não está muito querendo participar de religião, a gente percebe isso. Como que você vê isso? Olha, eu vejo hoje, meio difícil assim, até então para o jovem, porque a gente já está de meio-dia para tarde, eu sempre falo isso, né? Mas tem muitos daqui que é até mais novo de que eu um pouco, já é aposentado, não é mais novo. Mesmo aposentado, a gente chama, às vezes eu vou lá, certo? Os jovens estão muito interagidos, né? Já conhecem o trecho, tá mais fácil você partir pro lado dos jovens, para enquadrar eles dentro da folia. Mas a gente tem um pé atrás, sim, por que é que tem que gratificar o folião? Isso aqui eu não sei se é casado, porque a aparência tá muito novo, né? Mas suponhamos aí que um com 20 anos tem família. Você tirar 9 dias do serviço para acompanhar a bandeira de um santo, você tem que ter uma gratificação sim, certo? Só, tirando sim, se ele for diarista, né? E se for empregado numa empresa, muito pior. Tá difícil para a gente arrumar folião até por isso. Uma das coisas do jovem também não participar muito é porque não tirar essa quantidade de dias fica difícil. Tanto para os mais velhos quanto para os mais novos. A não ser que a pessoa estiver parado, né? Estiver aqui em determinado ponto parado, aí fica mais fácil. É um tema que é ruim para a gente falar, mas quem você acha que vai carregar o seu legado? Na sua opinião? Já tem possíveis sucessores? Ou você acha que isso só o destino é que vai definir? É muito boa a sua pergunta, porque às vezes vocês olham a minha cara assim com 62 anos, né? Tá meia boa ainda, mas eu já tenho 11 netos. E dos 11, se Deus achar que deve, né? Escolher um. Um ou uma, né? Porque pode ter a feminina, aí já não fala embaixador. Aí nem capitoa, né? Fala embaixatriz. A embaixatriz. Se for feminina, é embaixatriz. Não existe. É por isso que a palavra capitão até é errado, né? Como é que eu vou falar uma capitã? Ou capitoa? Não tem jeito. É embaixatriz. Então, por isso o homem é embaixador. Mas eu tô com expectativa que Deus vai apontar um. Muito bem. Eu ainda carrego até hoje, eu esqueci até de trazer, né? Poderia trazer para mostrar no YouTube, que acho que não vai ter uma pessoa que dá conta de tecer a toalha que foi do meu pai. Ela ainda é feita à mão, a crochê, certo? E eu tô esperando esse herdeiro para mim, como eu recebi dele, eu passar ela. Passar pro próximo. O próximo.
Isso ainda, se Deus quiser, vai demorar muitos anos. E né? tá nova tudo. Mas é importante a gente falar nessa sucessão de já ter uma pessoa ali previamente preparado para preservar, porque hoje o Chapeuzinho aqui dentro de Centralina, que é o José Inácio Borges, é uma figura muito emblemática e muito importante, porque você carrega a história da Folia de Reis. Então, não uma possível sucessão, você vai apagar essa história tão linda e que a gente, cada ano que passa, menos se vê o interesse das pessoas na continuação dessa religião, né, dos foliões de reis. Eu tenho que dar parabéns agora, viu? Não vai engordar muito aí não, mas o proprietário dessa emissora, né, de ter trazido uma pessoa como você para aqui, para Centralina. A gente já teve aqui, em tempos atrás, o programa da Folia de Reis, através dessa rádio aqui, ainda a administração, né, acho que o proprietário também, ainda era o Magal, né, Deus já levou um folião meu, que eu não sabia mexer nos aparelhos aí, aquele ali acho que conheceu, o senhor por nome de Amaro Belo, Sereiano também. Parabéns para você, parabéns pro dono da emissora, porque você está fazendo um papel que eu admiro lá em Tumbiara. Eu não sei gravar o nome dele, eu sei que eu conheci ele por Vasconcelos, certo? Ele tem um programa na rádio lá também, mas no YouTube, sempre gravando e falando sobre as histórias da folia. Da folia. Só que eu sou bendito, me desculpe os mineiros, viu? A tradição de Folia de Reis em Goiás é mais forte que aqui. Ela tá mais forte. Tá mais forte. Aqui o berçário aqui, a gente não pode mentir, né? Berçário de Folia de Reis em Centralina é na cidade de Uberaba. Lá em Uberaba tem uma grande concentração. Lá vocês vai fazer um encontro, te convida por cortesia. Só a cidade dá conta de fazer a festa, porque tem muitos grupos. Uberlândia tem muitos. Hoje aqui em Centralina é só o seu. Hoje, quando eu cheguei pra cá, tinha Sou Idebrando, né? Tinha outros grupos. Tinha só um, o Sou Idebrando. Aqui Centralina foi sempre, parece que meia presa. Teve o Sou Idebrando, aí eu vim de Goiás pra cá. Vim aprender novamente a cantar folia, porque era durante o dia, ouvindo Sou Idebrando cantar. A gente, como é que eu vou chegar numa casa e pedir o dono da casa, que é no verso, é cantado. Senhor dono da casa, senhor dono da casa, abre a porta e acende a luz de dia. Eu falei, como é que canta de dia? Aí eu tive que ouvir ele cantando. Só que aí eu vi que o povo já recebia a bandeira, era mais fácil. O povo é muito receptivo nessa parte, né? Centralina em parte religiosa, não vou falar que é só da folia, não. É tudo. Até pros evangélicos, eu já tenho ouvido da parte dos evangélicos. O povo de Centralina é acolhedor. Doa, faz as doações, se você convida eles vão. Até minha mulher catou na minha orelha esse ano, nós não vamos gastar mais com papelzinho de convite, né, aqueles convitinhos. Basta anunciar na rua, o povo sabe, o povo vai. Hoje em dia... Eu acho que tinha nesse ano umas 800 pessoas naquela entrega de folia. Muita gente, tá muito bom. E aconteceu lá na igreja. A igrejinha São Benedito. Eu esqueci, né? Você fez essa pergunta, onde a gente tem a tradição de entregar. E eu fiz muitas festas na minha casa. Depois, encontros, já foi na São José, Clube dos Trabalhadores aqui em Centralina. Aí a gente achou a São Benedito favorável pra gente, né? Sobre preço, que aqui o padre ele cobra, viu? O aluguel dos espaços. E também não é um cobrar que serve para ajudar a pagar uma água, uma luz, né? Ele não está errado também, não. Tem os custos. Tem os custos lá, que ele tem que repassar depois. Mas, se Deus permitir, às vezes a gente vai fazer uma festa menor, no seu tamanho, Santos Reis é que sabe, né? Deus e Santos Reis. Às vezes a gente vai fazer até na minha residência mesmo. Entendi. E o que deve ser feito, na sua opinião, para melhorar e preservar a tradição religiosa na nossa cidade? Com certeza, eu tenho cobrado isso até então, não sei se eu fui na pessoa certa. Eu procurei o nosso secretário da Cultura aqui, que é o CJ, né, nosso amigo Carlos Júnior,
para ver se abre um espaço nas escolas, para a gente contar a história, que as crianças vão crescer, né? A gente tem que saber o que é a viagem de Santos Reis, o que é Santos Reis, o que é a folia de Reis. Então, ou que seja lá mesmo, no espaço cultural, né, de Centralina, arrumar um horário lá pra gente e divulgar o que é a folia de Reis. Isso. A gente tá fazendo os repasses. Só que até hoje estão caladinhos, né? Não sei se tem um custo alto isso aí. Eu não quero ser ressarcido, só se eles acharem que devem me dar uma premiação maior, às vezes no fim do ano, pra gente continuar com a tradição, né? Com os projetos culturais. E isso. Eu brigo em Centralina, daí tô na luta. Eu preciso de um espaço de uns 2 lotes, 2 terrenos, porque eu já tô meio velhinho, tô ficando, né, já de meio dia para tarde, como eu disse. Adquiri uns 2 terrenos para construir o santuário dos Três Reis, certo? Junto com o salão festivo, né? Aí vai gastar uns 2 terrenos. Porque os terrenos aqui hoje são pequenos. Sempre é 10 por 20, não passa, né? Então aí, você construiu a capela. Não pode falar capela, porque capela pertence ao bispo, à diocese. Se você pôr lá, o bispo tem que autorizar, aí as arrecadações festivas vai para as igrejas, para a diocese e para a matriz aqui, né? Então a minha intenção é levantar santuário. Porque santuário você pode ter até na sua casa. Uhum. Certa arrecadação ali vai ficar sobre o espaço cultural nosso mesmo, dentro da folia. Entendi. Muito bem. Nós queríamos agradecer a você por ter concedido, viu, essa entrevista aqui para a Princesa FM 98.1, programa Diversidade com Assis. E você quer mandar algum recado para alguém? Opa, especial para o nosso amigo CJ, né? Eu tenho certeza que tem o dedinho dele, de eu estar nessa entrevista aqui hoje. E agradecer todos os grupos de folia que vai conectar com nós ainda, acho que a partir de quarta-feira, né? Nós acabamos de falar nele, o Vasconcelos, em Tumbiara, grande amigo da gente, lá o Saponga, o capitão de lá também, e todos os grupos de folia que vai estar conectado com a gente. Agradecer em especial você, né? O proprietário aqui da rádio, nosso amigo Câmara ali. Daniel. Parabéns para vocês, que até então a notícia chegou antes de você chegar. Vocês todos dois é tradicionais evangélico. E já me fizeram essa pergunta. Para ser embaixador, capitão de folia, ele tem que ser evangélico. É mesmo? Se nós não conhecer da Bíblia, o que nós vamos cantar? É verdade. Você entendeu? Justamente. Então até eu tive na igreja Assembleia da Missão, já dialogando com 5 pastores lá. Através do Sou Mário, da Marilu, né? Foi um grande amigo da gente, ele esteve na nossa festa e me convidou a gente para ir. Lá eles me fizeram a pergunta. E o próprio pastor falou, o senhor é muito sábio dentro da Bíblia. Eu não conheço de capa a capa, porque senão eu vou estar mentindo. Mas alguns versos escritos ali, verso de folia, é tirado dentro da Bíblia. É tudo da Bíblia. Certo? Eu convido, não é um desafio, é um convite que a gente faz para todos os pastores que quiser ouvir o dia da gente cantar a entrega da folia, e pode abrir a Bíblia. Cada verso é tirado ali de dentro. Porque se eu inventar verso, eu estou fora da tradição. É verdade. Tem sim os versos de recurso, que nem agradecimento de um almoço na sua casa, de uma oferta, né? Como dizia no ditado antigo, a esmola, né? Que hoje a gente já não usa mais essa expressão, mas é o agradecimento. Agradecer de forma geral a nossa população de Centralina, né? Que tem nos ajudado sempre e vai estar conectado com a gente. Parabéns para você, parabéns para o proprietário da rádio. Um abração para o CJ e para o seu amigo Casagrande também, né? Seu grande irmão do Carlos Júnior. Muito obrigado. Só para a gente finalizar, o crachá e essa é como se fosse uma túnica que você usa aqui. O que representa? Só para a gente finalizar, o crachá é mais para identificação do que representa a religião. A toalha. No caso é a toalha. Mas o que representa a toalha para um folião?
dia da festa, você viu nós com aquelas símbolo de coroinha, festeiro sim, festeiro é coroa. O folião se chama capacete, aqui que a gente põe na cabeça. A toalha que é a coroa do folião. O folião, por que eu pus ela aqui? Se eu viesse só com crachá, tá escrito aqui, presidente e capitão. Beleza, né? Mas a toalha é a coroa do folião. Se você tirar a toalha, você é uma pessoa comum. Você com a toalha no pescoço, você é um folião. Ah, entendi. Você entendeu? Pra poder Identificar o folião, é a toalha. É igual aqui, ó, usa muito a palavra palhaço de folia, não é isso? Sim. E não existe. Palhaço é aquele de circo. Dentro da folia é bastiões, marongos ou tenentes, certo? Mas se eles tivessem sem a farda deles ali, é uma pessoa comum. Muito bem explicado. Muito obrigado. Obrigado a você. Chapeuzinho, José Inácio Borges, que Deus abençoe seu dia, seu final de semana. Obrigado pela entrevista e essa rádio e esse programa, o Diversidade, ele vai estar de portas abertas para você voltar assim que você achar que for necessário, tiver algum evento, alguma festa, pode vir aqui convidar as pessoas, os nossos ouvintes. Muito obrigado. Com certeza, a gente aqui agradece e qualquer coisa também que precisar da minha pessoa, seja no campo evangélico, né, lá das religiões de vocês, lá de cada igreja, que eu acho que aqui não é todo de uma igreja só, né? É várias igrejas. Pode fazer o convite, a gente vai com prazer. Agradecer novamente, certo? A população nossa que nunca tem me deixado de mão. As cozinheiras, né? Sempre tem ajudado. Amém, o Nelito e as demais. Que se eu citar nome específico aqui, as outras vão ficar beiçudas, né? Fala, não lembrou de mim, né? Muito obrigado, um abraço. Que Deus, o nosso Pai Criador, amém, seja sempre o nosso protetor. Amém. Que esse programa vai longe. CJ sabe te contar a história da entrevista minha. É verdade. Que eu tive com ele, viu? Um abraço pro CJ, pro pessoal que tá em casa aí, pros nossos ouvintes. Opa. Que Deus abençoe. Nós vamos de música agora com a nossa programação normal.